Kardec, ele apresenta o Espiritismo a partir do advento do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Na primeira proposta, na primeira edição do Livro dos Espíritos, Allan Kardec o apresenta em 4 partes. Essas 4 partes do Livro dos Espíritos deu origem às demais obras da codificação. Para que a gente possa entender como é que esse material foi compilado, foi construído, vamos passar cada parte para a gente poder analisar. A primeira parte, Allan Kardec vai tratar das causas primárias, aonde ele vai fazer uma definição sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a matéria, sobre a criação do universo, dos seres vivos, do planeta. Isso invalida a Bíblia de forma nenhuma, só amplia o conhecimento. Então, a primeira parte, Allan Kardec vai redefinir os conceitos. Por exemplo, ele não questiona quem é Deus, no sentido de você achar no tempo e no espaço como se fosse uma figura humana, mas sim que é Deus, no sentido filosófico. E aí os espíritos respondem na sua primeira questão: Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Na segunda parte, nós vamos entender principalmente sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como é que acontece as suas influências? Como é que acontece cada passo da nossa caminhada terrena, tanto no processo evolutivo dos indivíduos mais simples no processo da evolução, como os espíritos que atingiram o grau máximo da evolução. Na questão 540, por exemplo, ele vai afirmar que tudo na natureza se encadeia, desde átomo ao arcanjo, que começou como um átomo, mostrando aí a transmigração da alma, a evolução do espírito imortal. As leis de Moisés são, de uma certa forma, o prelúdio, o início dessa ideia das leis naturais, das leis divinas. E as leis naturais é que regem o mundo material e o mundo espiritual. As leis físicas, criadas pela ciência, descobertas pelos cientistas, também são leis divinas. Essas leis naturais, ou leis morais, ela define a relação do homem consigo mesmo, com o próximo e com Deus, estabelecendo aí o conhecimento em relação ao seu próprio destino. E ele vai desenvolver esse conhecimento a partir do momento que ele tem consciência dessa lei. Na quarta parte, ele vai tratar então das consequências ou não de seguir as leis divinas. Ele vai tratar das penas eternas, dos sofrimentos eternos ou dos gozos futuros que vai acontecer com todas as criaturas. Nesse capítulo, em especial, ele vai questionar sobre o futuro, sobre a ressurreição da carne no último dia, sobre a vida após a morte, as consequências e qual é a situação da alma. Bom, daí podemos entender que o Livro dos Espíritos é o livro básico que deu origem a toda a estrutura do arcabouço doutrinário do Espiritismo. A primeira parte, nós vamos ter desenvolvido, que é das causas primárias, no livro A Gênese, que foi publicado, por último, em 1868. Na segunda parte, nós vamos ter o desenvolvimento, que é do mundo espírita, o mundo dos espíritos, no livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861. A terceira parte, nós vamos ter o seu conteúdo ampliado e desenvolvido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado no ano de 1864. E por último, a quarta parte, ele vai ser desenvolvido e ampliado no livro O Céu e o Inferno, que foi publicado no ano de 1865. Aí então, nós temos o conhecimento correto do Espiritismo. E essa proposta do conhecimento correto nos leva, naturalmente, a uma posição diferente diante da vida.
Bom, nós vimos que no Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, a última parte do Livro dos Espíritos deu origem ao livro Céu e Inferno. Vamos ver, porém, agora o livro Céu e Inferno, detalhes do livro Céu e Inferno, até para incentivar aqueles que desejam lê-lo, para poder entender como é que pode ler ou estudar esta obra tão importante dentro do conhecimento espírita. Bom, o livro Céu e Inferno, ele vai tratar sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. Logo no frontispício da obra, Allan Kardec vai definir mais ou menos dessa forma: o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e as recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas eternas e os sofrimentos, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então esta obra, ela é completa no sentido de analisar principalmente as questões que, de uma certa forma, tivemos conhecimento através das crenças, das religiões de uma forma geral. Essa obra ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, ele vai tratar da doutrina. Allan Kardec afirma que esses conceitos da primeira parte é fundamental para entender o destino da alma, a situação da alma na realidade. Ele vai tratar de cada item mais ou menos nesta ordem. No capítulo 1, ele vai falar sobre o porvir e o nada. No capítulo 2, sobre o temor da morte. No capítulo 3, sobre o céu. No capítulo 4, o inferno. No capítulo 5, o purgatório. No capítulo 6, doutrina das penas eternas. No capítulo 7, ele vai tratar as penas futuras segundo o Espiritismo. No capítulo 8, ele vai tratar sobre os anjos. No capítulo 9, os demônios. No capítulo 10, sobre a intervenção dos demônios nas modernas comunicações. E no capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Vamos analisar agora, um por um desses capítulos, para a gente poder ter uma ideia meio sucinta daquilo que eles são apresentados. Nessa realidade que ele apresenta para nós, ele vai dizer que existe 3 alternativas para o homem. A primeira é o materialismo, onde a alma deixa de existir. A segunda é a doutrina panteísta, onde a alma ela é absorvida pelo grande todo. Como a sua origem é parte do grande todo, do grande Deus, ela, deixando de existir na Terra, ela seria absorvida por grande todo. E a terceira situação é o que apresenta as religiões, que é a individualidade da alma. Vejamos bem, toda crença que acredita que a alma sobrevive após a morte do corpo físico, só por esse fato, elas são consideradas espiritualistas. O católico, o protestante, o budista, qualquer doutrina que acredita que a alma existe fora da matéria, ela é espiritualista. Agora, acreditar que esta alma, além de viver além da matéria, ela também tem a sua individualidade. Aí há uma diferença. Na generalidade, o espiritismo, ele é espiritualista, mas na particularidade ele vai ser espírita. Por quê? Porque não só acredita na sobrevivência da alma, mas na sua individualidade, no retorno da alma à vida corporal, quantas vezes for necessária para o seu progresso. Nas outras religiões, o destino já fica pré-estabelecido através das suas ações, como nós vamos ver mais à frente. Vamos só ver um texto de Allan Kardec, onde ele fala um pouco a respeito disso. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, a lógica da vida após a morte, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no nível do sábio do homem de bem. Esse texto mostra que todos nós somos iguais perante Deus. Neste capítulo, Allan Kardec vai tratar sobre o temor da morte. Vamos fazer algumas questões. Vejamos. Para onde vamos? Que seremos nós? Existiremos ou não? Estaremos melhor ou pior? Ser ou não ser tal alternativa?
O que nos reserva depois da morte? O nada? O céu ou o inferno? A vida? A dúvida? Veja o texto do nosso codificador. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. E ela é a continuação da vida terrena. Mostrando então que tanto a vida material quanto a vida espiritual, ela é uma só. Ela só se divide nesse espaço de estar encarnado ou desencarnado. Mostrando então que há uma sequência, não existe uma ruptura, não existe um interregno, uma parte, como muitas vezes a gente considera. Embora o espírito, estando no corpo físico ou estando fora do corpo, ele pertence à vida espiritual. O estado é que se define, aquele encarnado e aquele desencarnado. Então, nesta visão da vida após a morte, com certeza, todos nós somos iguais, mais uma vez, perante a justiça divina. Nesse capítulo, nós vamos conversar sobre o céu. Para que a gente possa ter uma ideia, através dos estudos feitos, Allan Kardec apresenta que, para os antigos, aqueles que estudavam sobre astronomia, sobre todo o conhecimento do universo, eles apresentavam 7 céus superpostos, um sobre o outro. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm um conhecimento sobre 9 céus. Ptolomeu, o astrônomo, apresentava uma teoria sobre 11 céus. E a teologia cristã nos fala sobre 3 céus. Onde está esse céu? Que local? Será que a ciência já conseguiu localizar aonde está esse céu? Será que está nos confins do universo? No espaço acima da Terra? No mundo espiritual? Em outros planetas? Esta é a dúvida. Bom, mas o nosso codificador esclarece muito bem. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte, nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Então veja o entendimento do nosso codificador, mostrando que o céu, o estado deplorável, o inferno, como é considerado por outras crenças, não tem um local definido. Até porque, até hoje, ciência nenhuma comprovou, filosofia nenhuma comprovou, nem nenhuma teoria teológica comprovou este local. Então o céu, pelo estado moral do indivíduo, pode ser em qualquer lugar. Aqui na Terra, fora do corpo físico, em qualquer parte do universo. O nosso codificador, então, desmistifica nesse conhecimento, principalmente a ideia de um local em especial para as almas, mostrando que todos estarão jungidos, ligados a esta realidade de acordo com o seu grau evolutivo. É interessante também analisar, ainda nessa questão do inferno, que Allan Kardec, na questão 1017 do Livro dos Espíritos, ele diz mais ou menos assim: pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Da mesma forma, ele fundamenta a mesma ideia em relação ao céu. O estado da alma é que vai definir, na realidade, esse estado ou esse local. Por exemplo, nós podemos estar na Terra, em deploráveis situações morais, estando no verdadeiro inferno. Mas esse inferno é dentro de nós mesmos. Não sei se vocês recordam, aqueles que já assistiram o filme Nosso Lar, que quando o André Luiz, depois de algum tempo, foi recolhido à colônia espiritual, e já estando um pouco mais recuperado e equilibrado, ele pede permissão para vir à Terra, para visitar a sua família. E ao chegar em casa, ele encontra a sua esposa, depois de muitos anos do seu desencarne, ele encontra a sua esposa casada novamente. E ele não entende essa nova situação dela. Ele entra no estado desequilibrado do ciúme. E quando isso ocorre, ele é atraído diretamente para aquelas regiões chamadas umbral, que vulgarmente nós consideramos como fosse um inferno na visão católica. Mas vejam bem, no momento que ele se sentiu de novo naquelas regiões que antes ele já tinha passado por ali durante 8 anos,
ele se dá conta que aquele estado ali era um estado de perturbação íntima. E aí, quando ele se equilibra, levando o pensamento a Deus, ele se reequilibra novamente e ele automaticamente sai daquele local. Então, mostrando que muitas das vezes esses locais descritos pelos espíritos nada mais é do que um estado moral do próprio espírito na descrição daquilo que ele é capaz de perceber, quando na realidade não existe um local determinado para essas situações, como diz o próprio codificador. Ou seja, nós trazemos dentro de nós mesmos o inferno ou o paraíso. Só para que a gente volte um pouquinho a história, para relembrar. No ano 555 da nossa era, da era cristã, após Jesus, nós vamos ver que no segundo concílio de Constantinopla, a reencarnação foi considerada heresia. Porque dentro daqueles palácios, dentro do conhecimento, ou por exemplo, dos impérios daquela época, uma rainha disse que ela não gostaria de sofrer as consequências dos seus atos e pediu para o imperador modificar a lei. E assim foram então considerado nesse concílio de Constantinopla a heresia, a ideia de heresia para a ideia da reencarnação. Logo depois, cria-se então o purgatório, em 589, mostrando então que no purgatório, diferente do inferno, que não dá para sair, ou diferente do céu, porque já fica destinado, o destino da alma, fica estabelecido o destino da alma, nós temos o purgatório. Porque aqueles que vão para o purgatório, de lá eles podem sair. De lá eles podem, através de uma atitude qualquer, se modificar. Então aí, a própria teoria teológica da igreja abre um precedente. E esse purgatório, como o inferno, como o céu, não existe um lugar determinado. Mas na visão espírita, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma análise um pouquinho mais profunda, nós vamos encontrar no livro Céu, no livro Nosso Lar, de André Luiz, justamente essa visão. Quando ele apresenta a respeito do umbral, essas regiões intermediárias entre uma encarnação e uma próxima reencarnação da alma, justamente como se fosse uma preparação, uma liberação do processo mental, emocional que nós geramos ao longo do tempo, chamado aí umbral, que na realidade seria esse local intermediário que na visão cristã, judaico-cristã, seria o purgatório. Vejamos então o que o nosso codificador coloca no livro Céu e Inferno. O Espiritismo não nega, antes confirma a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega outro sim o purgatório, pois prova que nele nos achamos. O purgatório, sim, é a realidade. Então, daí podemos concluir que a visão do purgatório apresentada pelo codificador pode ser aqui mesmo na Terra. As dores, os sofrimentos que nós passamos no processo evolutivo está aqui na Terra. O purgatório é uma alegoria, diz o codificador, devendo-se entender como tal um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. Está lá na questão 1013 de O Livro dos Espíritos. E para finalizar, Allan Kardec vai dizer o seguinte: quase sempre na Terra é que fazeis o vosso purgatório. Então o sofrimento, a dor e a ideia de sofrimento que segue e prossegue durante muitos anos ainda é do próprio indivíduo, da própria alma, que tem uma ideia errônea em relação às leis divinas. O nosso codificador estabelece na sua análise que toda falta terá uma punição e toda recompensa terá um ato meritório. Então, mostrando que toda falta cometida, ela será, de uma certa forma, levado a um ato de ajuste perante as leis divinas. E todo ato voltado para o bem terá, naturalmente, as recompensas, o mérito pelo bem que foi feito. Da mesma forma, nós não temos um local para essas penas eternas. Já vimos aí que o purgatório pode ser aqui na Terra mesmo, como as penas eternas, os sofrimentos eternos, considerado, lembrando, por aqueles que analisam a dor, o sofrimento.
Para os espíritos superiores, não existe o sofrimento eterno. Não há descrição possível, diz o nosso codificador, na questão 973 do Livro dos Espíritos, das torturas morais. Quer dizer, não há descrição possível das torturas morais. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensares que estão condenados sem remissão. Então, a verdadeira dor da alma, o verdadeiro sofrimento, é ela acreditar que a dor é eterna. É ela acreditar que não tem remissão o ato contrário às leis divinas que ele cometeu. Pelo contrário, à medida que ela desenvolve, à medida que ela amplia, à medida que a alma se evolui, ela entende perfeitamente que pode se forrar de atitudes morais e transformar a sua própria existência na evolução. Vejamos um caso que vai ser analisado mais à frente, na segunda parte, só para a gente ter uma ideia de um espírito Jacques Latour, que ele justamente vai narrar a sua situação no plano espiritual. Não sabeis o que sofro, diz o espírito. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior porque é uma morte contínua, sem trégua, sem remorso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Nessa narrativa, nós temos alguns pontos que é interessante. Primeiro, mostrando que esse indivíduo foi guilhotinado àquela época.